boa tarde a todos e todas aqui presentes, sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma atividade, né, do Despertar, o FOB, uma das ações afirmativas da nossa universidade. Eu me chamo Alisson, para quem não me conhece, e para quem conhece também é o Alisson. Sou aluno dessa universidade no curso de agronomia, atualmente estou no segundo semestre do curso. Iremos desenvolver uma atividade, está aqui comigo na organização meu colega Mike, que vai estar também fazendo a mediação, juntamente com minha colega Juliane, que não vai estar presente aqui aparecendo na live, mas vai estar nos comentários aí, juntamente com vocês, acompanhando, caso tenham perguntas e queiram participar dessa atividade também através dos comentários. Vou estar passando a palavra aqui brevemente para o meu colega Mike, que está fazendo uma breve apresentação sobre o que é o despertar. A palavra está contigo, Mike. Certinho, olá, boa tarde a todos, a todas. Basicamente, nós podemos dizer que o despertar, ele é uma das ações afirmativas da nossa universidade no âmbito pró-reitoria de ações afirmativas e de ações estudantis, vinculada ao núcleo de gestão de programa de ações afirmativas. Nós trazemos discussões de temas necessários e importantes, como orientação sexual, combate a qualquer tipo de preconceito, saúde mental, educação inclusiva, educação ambiental, trabalho informal e outros temas que podem ser conferidos nas redes sociais do Despertar e da universidade, no site da universidade. No chat, conforme for desenvolvendo a live, vão ser passados os links e nós pedimos que vocês acessem esses links para obter mais informação e ficar por dentro. E também é importante ressaltar, vale salientar, que as atividades são gratuitas, com certificado, e até a volta presencial nós continuaremos transmitindo essas atividades pela plataforma Meet e sendo gravadas para alimentar o canal do YouTube, que está em construção até o presente momento. Então, Alisson, nós podemos dar início às nossas atividades? Podemos sim, Mike. E para iniciarmos aqui, gostaria de ressaltar que a nossa atividade teve início aqui às 16 horas do dia 18 de abril de 2022, com duração prevista de 1h30, ou seja, das 16 até as 17h30. O nosso tema, o tema do nosso bate-papo é Vamos Despertar para as Causas e Consequências das Queimadas no Oeste Baiano. Um tema bastante importante aí, e gostaria de estar fazendo aqui a apresentação da nossa primeira convidada. Teremos 2 convidados aqui hoje, e a nossa primeira convidada, ela é agrônoma, é doutoranda em entomologia agrícola, além de ser docente da UFOB no Centro Multidisciplinar de Barra. Ana Elizabeth, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e está com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer imensamente ao convite. O tema é um tema muito importante. Cumprimentar aqui os organizadores, né? A professora Tâmila, o Jedson, que está aí ajudando a gente na parte audiovisual, o Alisson, a Juliane e o Mike. Então, obrigada a todos pelo convite. Cumprimentar também o colega Paulo França, que está aqui, que vai ajudar a enriquecer bastante o tema. Que seja proveitoso para todos e um bom evento para a gente. Muito obrigada. Bom, nós também recebemos também ele, que é presidente da Associação de Bombeiros Voluntários Anjos do Oeste, agente ambiental e técnico em prevenção e combate a incêndios. Paulo França, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Mike, pelo momento. Obrigado, Alisson, grande irmão aí, parceiro de algumas datas. É uma satisfação enorme estar aqui com os senhores nesse evento, nesse bate-papo de grande importância, desse tema tão relevante para a nossa região. Boa tarde, Elizabeth, também, satisfação enorme estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que esse debate vai nos trazer muitas informações e, com certeza, vai ajudar bastante a nossa população. Então, para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Desde já, agradeço pelo convite e estou aqui à disposição.
Certinho, Paulo, muito obrigado. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E eu vou explicar um pouquinho de como vai funcionar o nosso bate-papo. O nosso bate-papo será guiado por algumas perguntas que estaremos fazendo, direcionada a cada um dos nossos convidados, ao Paulo e à Ana Elizabeth. Caso algum dos convidados queiram responder a pergunta do outro, é só levantar a mão após a fala, vai estar podendo falar também. É direcionada a cada um individualmente, mas caso queiram falar também, é só estar sinalizando que será dada a oportunidade. Aos nossos telespectadores que estejam assistindo através do YouTube, caso tenham dúvidas também e perguntas que queiram que estejam sendo feitas aqui, é só estar deixando nos comentários, como já foi falado. Temos a nossa colega Juliane, que vai estar presente aí nos comentários, né, vendo as perguntas e depois está repassando para a gente. Novamente, devolvo a palavra para o meu colega Mike para estar fazendo a primeira pergunta. Certinho. Então, como o Alisson já explicou aí, o nosso sistema de bate-papo é uma interação de perguntas e respostas, tendo a participação de todos os presentes que, assim, quiserem contribuir. Então, desse modo, eu gostaria de direcionar a primeira pergunta ao nosso convidado, Paulo, e gostaria de questionar já de início, como acontecem as queimadas e o que incentiva as pessoas a praticarem essas queimadas, se realmente tem alguma coisa que colabore para que elas façam isso. Então, Mike, as queimadas, na verdade, são um tipo de práticas agrícolas muito utilizado no meio rural. Por ser uma das ações mais antigas dessas pessoas, realizada pelo homem, existe uma cultura, ainda existe essa cultura, na maioria das vezes, ser utilizada para limpezas de terreno, como pastagens, para o cultivo e também para o rebrote, como solta, aquela queimada que eles fazem em uma determinada área para, no período das primeiras chuvas, que aconteça aquele rebrote e que venha servir de alimentos para seus animais. Então, esse é um dos principais fatores os produtos rurais a efetuar essas queimadas. Mas, em alguns casos, as pessoas elas deixam de ter os devidos cuidados, onde essas queimadas elas acabam fugindo do controle e acontecendo um incêndio de grande proporção, onde eles não conseguem fazer um combate efetivo de imediato, e aí acaba, assim, tendo um grande número de incêndios em nossa região, certo? Certinho. O Alisson? Certinho, muito obrigado, Paulo, pela fala. E eu gostaria de direcionar também aqui já uma pergunta para a Ana Elizabeth. De que maneira, né, essas queimadas é algo muito frequente, de que maneira ela afeta a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida da população, mas não somente da população, mas a vida como um todo. A gente sabe que emite gás carbônico, tem a questão da fumaça e tudo mais. Como isso afeta a nossa vida, praticamente? Bom, queimada, a gente já pensa em fumaça, fuligem, né, fogo. E aí, um dos setores mais afetados é a saúde, seja a saúde humana, saúde dos animais, enfim, é a saúde. Então, quem é mais propenso a problemas pulmonares, respiratórios, né, asma, bronquite, rinite, pronto, já é um prato cheio para poder sofrer desses problemas em períodos de queimada. Então, a qualidade de vida da população em termos de saúde já cai. A fumaça também, ela prejudica a questão pode ter acidentes em rodovias, né? Dependendo do local e do vento que está levando aquela fumaça, você pode ter acidentes ou até interrupção de trânsito nas rodovias, nas estradas. Aeroportos, né? Aviões deixam de decolar e de aterrissar por conta das fumaças. Então, se você está, por exemplo, afeta como? Uma ambulância numa rodovia não vai poder passar, então já prejudica mais ainda a vida das pessoas.
um avião, se você está a trabalho, ou então a UTI aérea também pode ficar empatado de levantar voo ou de aterrissar por conta da fumaça. Então, afeta também a qualidade de vida. A fuligem. Quem aqui nunca lavou uma roupa, botou para secar, e aí quando vai ver, tá cheio de pedacinhos grudados ali, por conta dos capinzinhos que queimam, né? E aí sai o vento, sai levando por aí. Também é péssimo, né? Também é uma coisa que atrapalha a vida, o dia a dia das pessoas. Problemas de fiação elétrica, rompimento de cabo. Quantas vezes a gente na Barra, em Barreira, já ficamos sem energia e sem internet por conta das queimadas em determinadas épocas do ano, que temos mais temperaturas mais elevadas e umidades mais baixas, né? E aí, de repente, não rompeu um cabo, foi por conta do fogo, então poste foi destruído, então a questão da energia elétrica também fica super comprometida. Aí a gente vai falar mais adiante, que isso dá um filme, dá muita coisa para a gente falar, que é a questão, né, que a queimada leva a questão do gás carbônico, excesso de gás carbônico na atmosfera, esse gás carbônico, junto com outros gases, né, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, eles são gases de efeito estufa. Quanto maior o número desses gases, maior o efeito estufa e maior a temperatura. Então, quanto maior a temperatura do ambiente, menor também a qualidade de vida, porque você vê que não é um calor normal, é um calor acima da média, né? E a gente vê que cada vez os verões estão mais quentes, por conta também dessa questão do aquecimento global, dos gases de efeito estufa que a gente tem na emissão também das queimadas. E a gente vai falar um bocado ainda até o final dessa live. Certinho, muito obrigado, Ana Elizabeth. A professora Ana, no campus de Barra aqui, ela é minha professora também de ecologia, e ela citou essa questão das queimadas também. A gente tem um desmatamento em massa, né, e as árvores, ela tem um grande papel, que é justamente a de consumir esse gás carbônico, né. Quando a gente tem esse incêndio, além de gerar esse crescimento do gás carbônico, a gente tira as árvores que eram ali, né, o responsável por fazer esse equilíbrio. É um tema muito importante da gente estar falando. Devolvo a palavra aqui para o Mike, que está fazendo pergunta para o Paulo. Realmente é muito interessante a fala da professora, muito bem colocado, e também um complemento do Alisson, ressaltando, né, essa questão de que entra também no âmbito de conscientização, porque às vezes a gente acaba caindo em um contrassenso, querer um clima melhor, querer uma qualidade de vida melhor, sendo que os meios que estamos trilhando são totalmente opostos àquilo que alguns objetivam. E a nossa região, por si só, ela é uma região bem quente, e desse modo eu queria perguntar aqui ao Paulo, na nossa região, quais são os tipos de queimadas mais presentes? Então, Mike, as queimadas, em geral, a gente costuma classificar elas em dois tipos de queimadas, que são as queimadas naturais e as queimadas humanas. Ou seja, as queimadas humanas são aquelas que são provocadas de maneira, pelo homem, de maneira direta ou indiretamente, ou seja, direta quando há uma intenção de provocar queimar uma determinada área. O produtor, o agropecuarista, ele tem a intenção de fazer a limpeza de um determinado terreno e coloca fogo. E tem as queimadas também indiretas, que são aquelas que acontecem acidentalmente. Muitas das vezes as pessoas trafegam pelas rodovias e fazem o descarte de bitucas de cigarros, antes de ter a consciência de apagar aquela pequena fagulha ali, acaba ateando fogo, mesmo sem emissão. Às vezes, muitos fazem essa prática sem perceber, e quando percebe-se, já provocou um incêndio e acaba tendo
uma grande proporção. Mas, assim, em nossa região, por ser uma região semiárido, já uma divisa de cerrado com a Caatinga, a gente tem grande áreas de pastagem, porque é uma região também onde o agronegócio da agropecuária existe em grandes números, então existem muitas pastagens. Então, as mais comuns em nossa região são essas queimadas provocadas pelo homem, quando tem essa intenção de colocar, ou também, talvez, de forma involuntária. E também já tivemos casos em nossa região de incêndios criminais, onde algumas pessoas ateiam fogos para prejudicar alguém, ou até mesmo por ignorância com o meio ambiente, ou revoltas. Nós já vimos casos de andarilhas fazer isso, acontece muito nas rodovias, colocarem fogo. Então, acontece muito esse tipo de queimada, descargas elétricas, e muitas das vezes essas redes elétricas que levam a energia de uma cidade para outra, às vezes por falta de manutenção, acaba acontecendo algum acidente, tendo alguma descarga, e isso provoca também incêndios, queimadas florestais. Então, é um cuidado a ser tomado e conscientizar as pessoas de que percebam, assim que percebam esses riscos, procurem sempre manifestar em relação a isso, certo? Certinho. É muito interessante essa... Certinho, professor. É muito interessante essa colocação do Paulo, porque a gente percebe que, às vezes, são pequenos detalhes. Nos últimos anos aí, nós percebemos as regiões sofrendo bastante com essas questões, queimadas de grandes magnitudes, etc. E, por vezes, acaba sendo isso que o Paulo acabou de citar, são pequenos detalhes, é uma bituquinha de cigarro que você joga ali, é a falta de manutenção que você deixa de fazer em uma rede elétrica, da descarga e etc. Então, querendo ou não, sempre passa pela falta de atenção, não diria diretamente nesses casos da conscientização, mas da falta de atenção, da falta de cuidado, de observar que essas pequenas práticas podem causar um desastre muito grande, e que tudo aquilo depois vai voltar sendo prejudicial a toda a população. A professora Ana tinha levantado a mão? Só para complementar, e também, que eu estava lendo também mais e mais sobre queimadas, e o que me chamou a atenção, que uma das coisas também, brincadeira de criança, também é uma das coisas que pode favorecer o aparecimento de queimadas, rituais religiosos também, às vezes a pessoa faz lá aquela procissão com a velinha, fazendo aquela coisa, daqui a pouco joga a vela no canto que não era para jogar também. Paulo sabe mais do que eu, um monte de motivos que tem, né? Fogueira da época de festa junina, e também acampamentos, que às vezes os adolescentes lá fazem esses acampamentos, e essas fogueiras podem sair do controle, não sei, e aí também ser causa. E também, Paulo, eu não sei se as pessoas botam muito a culpa nos raios, nos raios. Só que eu estava lendo que a questão de incêndio, de queimada, de incêndio provocada por raio, ela é menor comparada com os outros. Então, e seria também um acidente natural. E se a gente comparar um acidente natural com um acidente antrópico, um acidente feito pelo homem, artificial, o acidente natural, a natureza consegue até recuperar mais do que aquele que foi criminoso, aquele que foi artificial, né? Então, assim, é interessante a gente saber as maneiras que tem realmente de acontecer um incêndio, né? Uma queimada que fica fora do controle e aí se torna um incêndio. Realmente, o ser humano ele sempre acaba nessa mania de querer transferir a culpa. Não, isso aí é culpa dos raios, é a natureza, é sempre o acidente natural, nunca é por conta da falta de atenção ali em uma pequena atitude, né? Então, Alisson, gostaria de estar passando a palavra para você. Nesse ponto aqui, está sendo falado sobre o assunto, eu estou aqui todo empolgado, querendo comentar também, porque eu também faço parte, né, da equipe
que o Paulo tem em Santa Rita, que é uma associação regional, e assim, como a professora Ana, né, falou, essa questão dos incêndios que pode ser iniciado, né, naturalmente, há essa possibilidade, mas é uma possibilidade muito, assim, como que eu posso falar, pequena. Toda matéria, ela tem um certo ponto, né, que se o calor chegar naquele nível ali, aquela matéria entra em combustão, começa a pegar fogo. Só que se a gente for analisar, para o clima realmente chegar naquele ponto ali, em situações realmente muito extremas. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Na maioria das vezes, geralmente o ser humano, como a professora falou, né? Não só questão de vela, mas um exemplo simples. A pessoa vai passando de carro na beira de uma estrada, e aí tá ali tomando uma cerveja ou algo do tipo, e descarta uma lata, né? E aquela lata esquenta. E aquele calor pode ser refletido no mato ali e acabar pegando fogo. A respeito do pequeno produtor, a organização, né, a união faz a força, é um trabalho de formiguinha, principalmente quando o pequeno produtor for fazer uma queimada, que muitas das vezes é algo necessário dele fazer, a comunicação é muito importante, comunicar aos seus vizinhos, não vai ter só ele precisando fazer aquilo, vai ter outras pessoas, e, por exemplo, vamos supor que a gente tem 7, 10 pessoas precisando fazer aquela queimada, então você comunica aos seus vizinhos que você vai precisar fazer tal dia, e não todos fazerem ao mesmo tempo, mas um faz de cada vez e todos dão apoio. Por exemplo, vai ter o seu irmão que vai botar, né, fogo ali na roça dele, vai precisar fazer uma queimada, então ele convida os seus vizinhos para poder assistir aquela queimada, para poder fazer junto com ele, e vai ter mais pessoas ali assistindo, né? E a gente vai ter uma queimada acontecendo. Caso aconteça algum imprevisto, de um fogo saltar, por exemplo, uma faísca, que é muito comum, eu não lembro exatamente a distância, mas uma faísca de fogo, quando ela é levada pelo vento, ela pode chegar a 200 metros de distância, talvez até mais, dependendo da intensidade dos ventos, ela vai muito distante, então você nem percebe. Você botou fogo aqui, o fogo saltou 200, 300 metros, começou a iniciar lá longe, você nem sabe o que foi que aconteceu. Então, assim, quando você comunica, você faz essa junção de pessoas, você vai ter mais pessoas observando, olhando. Caso venha acontecer, quando o fogo ele é combatido no início, é muito melhor do que depois que ele já devasta uma grande região. Então, assim, é muito importante, gostei bastante desse ponto. E agora eu vou direcionar aqui uma pergunta para a nossa professora Ana Elizabeth. A gente sabemos que as queimadas, né, elas prejudicam bastante a vida, mas o nosso ponto é a vida microbiana, no caso, os micro-organismos presentes, né, no solo, naquela região, falando um pouquinho a respeito da pergunta anterior, né, sobre a vida, mas quais os efeitos, né, para o desenvolvimento, no caso, depois, né, como que acontece essas queimadas, quais os efeitos que isso causa nos micro-organismos ali presentes? Bom, Alisson, a gente vai ver que os assuntos, eles se intercalam e vira e mexe a gente volta a falar porque não existe um início, um meio e fim, e nenhum início, nem um meio, nem um fim são separados. Então, a gente sempre vai voltar em temas que já foram falados. Então, assim, com relação ao efeito, os efeitos das queimadas na microfauna do solo é a diminuição populacional dos micro-organismos, né? Quais seriam esses micro-organismos? Protozoários, fungos, bactérias, úteis, né? Então, a gente teria a diminuição desses micro-organismos e a morte desses micro-organismos, né? Vocês são meus alunos, a gente estudou ciclos biogeoquímicos, que é o ciclo do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, do fósforo, e a gente vê que sempre vai ter a participação de micro-organismos. Então, se a gente mata esses micro-organismos, os ciclos biogeoquímicos que ocorrem naturalmente, né, em todo o ecossistema, eles vão ser interrompidos, não vão parar, mas vão ser prejudicados pela falta dos micro-organismos, que são peças fundamentais para que ocorram esses ciclos, certo? Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que alguns micro-organismos que moram no solo, que vivem no solo, são essenciais para decompor moléculas de agrotóxicos. Ou seja, quando a gente aplica um agrotóxico e a deriva leva essas moléculas
porque existe a contaminação, por mais que a gente faça tudo bonitinho, mas existe uma contaminação no solo, essas moléculas pelos micro-organismos. Então, veja a utilidade dos micro-organismos. Ah, não quero saber de micro-organismos porque eu não enxergo. As pessoas têm mania de só acreditar no que vê. E os micro-organismos a gente não vê, a não ser que tenha um microscópio para a gente poder olhar. Então, esses seres invisíveis são responsáveis pela saúde do solo no fornecimento de matéria orgânica, né? E também na decomposição de moléculas contaminantes, moléculas de agrotóxicos. Se eu não tenho esses micro-organismos, as moléculas de agrotóxicos vão ficando, se acumulando ali, e acaba que vai haver contaminação não somente do solo, mas também dos lençóis freáticos, das águas superficiais, enfim. Então, é um cenário é muito triste o cenário pós-queimado, tá? Sim, E sim. mais alguma questão? Não, estão me escutando? Nesse momento, eu vou devolver a palavra aqui para o Mike, mas realmente nessa questão dos micro-organismos, né, quando há queimada, muitas das vezes, né, o produtor pratica, nem sempre ele é o melhor modo, né, é um modo, assim, alternativo, mas nem sempre é o melhor, porque quando você queima, você mata muito da vegetação, mas principalmente, por exemplo, você tem uma árvore, né, e você queima ela toda, ela tem diversos nutrientes. Quando você queima, esses nutrientes caem e vão para o solo. Então, quando chove, brota ali uma nova vegetação, você tem a sensação que aquela queimada fez bem. Mas, na verdade, você está, de certo modo, destruindo o teu solo, porque ele poderia ter uma capacidade muito melhor caso não tivesse sido morta aquela quantidade de micro-organismos que foi morta. Então, é um ponto bastante interessante. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre solos, e nesse momento eu devolvo aqui a palavra para o meu colega Mike, que está fazendo a pergunta para o Paulo. Só um minutinho, Mike, por favor, Tranquilo. só para complementar. Certo. E vocês me perguntaram também sobre como é que a região fica depois de uma queimada. Então, é um cenário de guerra, é um cenário de desmatamento, é um cenário de filme de terror, tudo muito cinza, com animais ou mortos ou feridos, né? Porque a gente vê o pós-queimada, né? Erosão do solo, porque quando você queima, você destrói toda a cobertura vegetal, você deixa o solo nu, e o solo nu, ele fica exposto à radiação solar e à chuva, e isso provoca, e além do vento, então ele fica ali descoberto, e aí o solo vai ficar com erosão fortíssima, e o solo com erosão, a umidade vai cair. Então, é o desequilíbrio do agroecossistema, do ecossistema, enfim, é triste o cenário. É um negócio tão interessante isso, porque é o seguinte, quando você faz uma queimada, os animais que estão ali naquela região, eles tendem a sair, né? E com isso a gente tem a saída de presas e predadores. Então, assim, quando você tem, tipo, por exemplo, uma evacuação em massa de várias presas de uma determinada região, você gera uma bagunça porque os predadores não têm, né, do que se alimentar. E quando é o inverso também, quando é com os predadores, a gente vai ter um excesso de presas. Então, assim, a queimada, ela espanta como um todo, né? Tipo, você destrói a vegetação, você espanta aqueles animais, e até em relação de, por exemplo, frutas que certos animais se alimentam mais. Então, quando você queima e você destrói aquela alimentação, esses animais podem estar chegando a entrar em extinção ou tendo que mudar para outras regiões que não seria legal. Por exemplo, um tipo de animal que ele é predador de outro, mas cada um fica na tua região. De repente, você tem um predador chegando na região que era somente da presa e você tem ali uma bagunça ecológica, desmantela tudo, né? Então, novamente aqui para o Mike fazer a pergunta para o Paulo. Certinho. Antes de direcionar a pergunta ao nosso amigo Paulo, só complementando, né, alguns pontos que valem salientar. Primeiro, falando sobre os micro-organismos, a gente teve aí uma fala enriquecedora da professora mostrando o quão importantes são os micro-organismos, porque muitas vezes as pessoas olham como, são seres minúsculos, ou veem como seres prejudiciais até aqueles que não têm informações acerca
daquela área de estudo, e, não, é só micro-organismo, é inútil, não serve para nada, mas nós vemos aí que muito pelo contrário. Na verdade, eles são extremamente importantes, ajudam na degradação de resíduos, ajudam na microfauna e vários outros pontos. E também ressaltando a fala do Alisson acerca dessa queima feita por alguns produtores que normalmente advém de pequenos produtores que não têm uma base de informações acerca daquilo, e muitas vezes acaba vindo por conta de conhecimento empírico. O avô dele, o pai dele, alguém fez isso uma vez, e quando queimou o solo, todos aqueles nutrientes subiram para o solo, ficaram um período de tempo ali, e aquilo foi, entre aspas, bom, porque todos os nutrientes estavam em cima, e aí ele viu sua plantação crescer rapidamente durante um período de tempo, e ele acha que isso é positivo, quando, na verdade, qualquer vento mais forte, qualquer chuva, qualquer coisa, varreria todos os nutrientes, o solo dele vai ficar pobre, e ele vai perder tudo aquilo que ele tinha conquistado com muito tempo de adubação, de tratamento de terra e etc. Então, nós vemos aí que, muitas vezes, a falta de informação ela está atrelada a essas pequenas práticas. Então, é importante, é interessante salientar esses pontos aí que foram abordados. Agora, direcionando a pergunta ao nosso amigo Paulo, ele já tem aí muita experiência, trabalha com essa área, está aí sempre na ativa, e nós gostaríamos de questionar sobre quais são os fatores mais dificultosos no trabalho de combate ao incêndio. A gente vê muitas vezes aqueles incêndios com chamas muito altas ou extensos e etc. O que dificulta mais na hora de combater? Bom, na verdade, são diversos fatores. Alguns dos principais fatores hoje a gente se encontra, na maioria das vezes, no meu caso, como uma brigada de incêndio florestal, necessita muito de equipamentos e a falta deles dificulta muito. Mas, assim como foi falado na questão anterior, quando se há uma queimada em um determinado local, na maioria das vezes, essas queimadas elas são recorrentes e anualmente acontece no mesmo local que queimou ano passado. Então, quando há essa queimada, como a professora Ana Elizabeth mencionou, existe aquela questão que pós-queimada vem as chuvas, causam erosões, algumas árvores, elas não queimam por inteiro na primeira vez, e aí, quando é da segunda vez, elas vêm a proporcionar um incêndio mais rápido e de uma proporção maior, impedindo, às vezes, caminhos, algumas estradas, por exemplo, e a gente utiliza algumas estradas como acero de combate também, e uma árvore próxima à estrada, ela queimou na queimada anterior, e não queimou totalmente, ela pode cair sobre essa estrada, sobre esse acero, e acabar transmitindo esse incêndio para uma outra região, para um outro determinado local. Então, assim, a gente tem alguns fatores que influenciam nessa propagação e dificulta a equipe no momento do combate, porque no momento que a gente está fazendo um combate em um determinado local, pode-se haver uma propagação mais rápida em um outro, certo? E outros fatores também muito importantes que a gente não pode deixar de mencionar é o próprio evento que acontece na natureza. Quando se há uma alta temperatura, a queima ali, o alto aquecimento do fogo, o vento ele se dispõe a ser mais forte e mais rápido em agir em direções alteradas, uma hora dá para o norte, outra hora dá para o sul, e varia muito a questão do vento, a sua força, porque a alta intensidade ali, a umidade do ar diminui bastante, cai bastante, então, assim, aumenta a alta temperatura para que as equipes se aproximem, fazer um combate efetivo direto. Às vezes a gente acaba sacrificando uma determinada área porque a gente não consegue aproximar do fogo de imediato para fazer um combate direto. Outros fatores também é o próprio relevo. O próprio relevo, como a nossa região, por exemplo, ela é dividida em diversos tipos de relevos, alguns são planos, áreas planas, outros já temos áreas de serras e de morros, onde, quando o fogo está subindo, dificulta a chegada da equipe ao local para você
um combate direto. Também, quando tem bastante declive, que o incêndio está em declive naquela cena, também dificulta da brigada a se aproximar do incêndio e também ocasionando membros de árvores, de caixamas nas partes mais baixas e propagar esse incêndio de uma forma mais rápida. Então, a gente não pode... E isso colabora, na verdade, com a dificuldade da gente de aproximação. E no caso das erosões também, porque em algumas determinadas áreas, pelo fato do fogo, das chuvas, proporcionar essas erosões, no período de as árvores, elas vêm a fazer o processo de desfolhagem, onde caem todas as folhas e para saída de novas. Então, essas erosões, elas caem acumulando folhagens ali, e faz com que o incêndio se propague mais rápido, dificulta, de uma certa forma, a aproximação das equipes, até para fazer um trabalho de prevenção, como os aceiros, por exemplo. Então, são diversos fatores que dificultam o trabalho. Certo, eu entendi. É muito, muito bom, muito interessante o Paulo fazer esse esclarecimento, porque, por vezes, o pessoal leva muito pelo senso comum, né? Não tem compreensão da dificuldade que é de todos esses pontos que foram citados, e aí, porque tem tantos dias que está ocorrendo essa queimada, já tem mais de uma semana, e o pessoal está lá trabalhando e não apaga essa queimada, acha que é chegar lá e só jogar água e está tudo bem, mas não. O Paulo demonstrou aí que, na verdade, são muitos e muitos pontos que dificultam, que colaboram para essa demora. Então, realmente é muito interessante a gente ver esse lado de quem está lá na atividade diretamente. O Alisson? O Paulo estava falando aqui e estava passando um filme na minha mente, quando ele falou um pouco a respeito de combate, né, em morros. Eu lembrei do incêndio que teve ano passado no povoado de Cercado, lá perto da Serra. Eu estive presente e, assim, se você imaginar, né, se você estiver, por exemplo, numa excursão e tiver que escalar um morro, só escalando mesmo, com o apoio das duas mãos ali, normal, já é complicado, às vezes escorrega por causa das folhas, você tem que ir segurando, e já tem toda uma complexidade de maneira assim normal, só fazendo a escalada. Imagina isso numa situação de combate a incêndio, que o bombeiro está ali com uma roupa, né, um equipamento que é bem mais pesado, com a bomba costal, aquele equipamento, todo aquele traje, tudo atrapalha, na verdade, né? Então, assim, o que torna muito mais dificultoso. Quando o incêndio ele está vindo de cima para baixo, é um perigo muito grande, porque as árvores que estão lá em cima estão sendo queimadas e a qualquer momento elas podem cair. Então, o bombeiro que está vindo de baixo para cima, ele pode sofrer um acidente caso aconteça algum deslizamento ou algo do tipo. E ele que está de cima vindo para baixo, o perigo é, por exemplo, se ele escorregar, ele cair em cima do fogo, se alguma árvore vier a quebrar, às vezes ele está se apoiando em alguma árvore, em alguma coisa. Então, assim, é uma situação muito complexa quando a gente chega nesse tipo de situação. Paulo falou um pouquinho a respeito também de alguns motivos. Eu lembrei da questão do horário, de se colocar incêndio. Até isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que colocam incêndio, por exemplo, de manhã. Esse horário não é nada recomendado, porque a projeção, né, é da temperatura cada vez aumentar mais, o que é um fator que ajuda o fogo a se propagar com ainda mais força. E muitas das vezes, quando está, por exemplo, meio-dia, você vai ver um fogo, você quase não consegue enxergar ele direito. Visivelmente, ele fica dificultoso de você ver. Você não consegue enxergar onde ele está exatamente. Ele pode já ter passado, está queimando uma região e você não consegue ver. Então, o incêndio colocado, por exemplo, durante a manhã, ele é algo assim que não é nada recomendado. Agora, por exemplo, você vai colocar um fogo ali às 4, 5 horas da tarde, é um horário bom, o clima vai estar ao teu favor, vai ser um clima que vai estar só reduzindo, o que vai ser um fator que vai estar ajudando. E um outro ponto também é a respeito de onde você coloca esse fogo e como você coloca. Vamos supor que você tem uma sequência, né, de 3 plantações, e o vento está jogando assim, ó, para lá.
Aí você começa a colocar o fogo justamente na direção de onde o fogo está jogando, o vento está jogando, né? As faíscas que saírem vão ser levadas pelo vento e vão ser jogadas nessas outras plantações que estão mais à frente. Então, o recomendado era você colocar o fogo justamente de uma direção aonde o vento não jogaria essas faíscas lá para essa outra plantação que estaria atrás. No caso, se ao invés de deixar essa plantação atrás do vento, deixar ele na frente, para poder evitar dessas faíscas virem a cair e tudo mais. Então, tem toda uma sequência, né, de fatores que influenciam, de informações que são necessárias. Muitos desses incêndios que a gente presencia é justamente por uma questão de falta de orientação que algumas pessoas não têm. Paulo, novamente com a palavra. Só para acrescentar, Alisson, você falou em relação aos horários, uma questão muito importante do fogo, que a gente não está falando de incêndio aqui no momento, mas sim fogo, da queimada em si, colocada de forma intencional, é a questão do horário, até porque no período da manhã, toda aquela área que seria a ser queimada, ela passou por um processo de resfriamento durante a noite, e durante a manhã ela não vai estar em uma temperatura recomendada para que se faça essa queimada. E outra questão também em relação aos ventos. A gente recomenda também que ao fazer a queimada, colocar o fogo em uma determinada área, comece a colocar sempre contrário ao vento. Por quê? Porque quando o vento começa a atingir as chamas ali, ela vai estar em uma proporção menor e conseguir queimar de forma gradual. Quando coloca o fogo em direção ao vento, ela se propõe as chamas, ela se propõe a andar com mais velocidade, com mais rapidez, e que deixa de queimar com mais eficiência. Fica aquela queimada após, queimando tronco de árvores, queimando aos poucos, mas não queima tudo naquele exato momento que é colocado fogo. Então, são pontos e observações muito importantes para se fazer. E quando a gente fala e recomenda colocar o fogo a partir das 15, 16 horas, porque ali a temperatura tende a baixar, o vento tende a diminuir sua velocidade e facilita o controle dessa queimada durante o final da tarde. Porque à noite a gente não se faz combate de incêndio no período, porque a gente sabe dos riscos que acontecem. Então, é muito melhor que se faça uma queimada durante esse horário, observando a direção do vento, a velocidade, tudo isso são fatores que conscientiza as pessoas a colocar o fogo de forma mais consciente. Só para complementar. Obrigado. Certinho, Paulo, um ponto que você falou também e que eu marquei é a questão de muitas das vezes os incêndios acontecerem nos mesmos locais. Aconteceu em uma determinada região, um fogo que foi colocado ali, né? E, novamente, o acidente acontece no mesmo local, pelas mesmas pessoas. Então, aí a gente já tem um ponto, né, que é a respeito do incêndio criminal, que é uma incidência daquela mesma ação ali, direto, já uma irresponsabilidade, na verdade. E que tem até uma pergunta mais na frente que vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu também lembrei aqui, né, a respeito dos incêndios próximo a rios, que a gente aí tem um prejuízo muito grande, que é a questão da mata ciliar, que é muito importante, né, para os rios, pela questão de, primeiramente, né, do controle ali dos barrancos, né, a mata ciliar faz esse apoio para que não venha estar desbarrancando, e os incêndios vêm a estar queimando essas árvores, a gente perde, né, esse suporte ali que elas davam, né, para a areia ali não cair dentro do rio. E a questão também da umidade ali próximo, que as árvores, elas têm também esse papel de manter o ambiente, né, com aquela umidade, diminuir o calor naquela região, e quando você tem esses incêndios próximo à mata ciliar, você tem toda essa bagunça ecológica que acontece, e pode estar causando, muitas vezes, a seca, né, tipo, de nascentes, que eram muito importantes para determinada região, e você vê, de repente, entre aspas, né, secar, e você não sabe o que é, justamente essa vegetação que tinha ali próximo, que dava todo esse apoio, e que, ao longo dos anos, foi sendo destruída, e que gerou toda essa bagunça. Novamente aqui, essa pergunta, ela reflete também as que já foram feitas, né,
para a nossa professora Ana Elizabeth. Quais são os prejuízos das queimadas para o solo? Quais prejuízos elas podem trazer para o nosso solo, né, para o agricultor? Basicamente essa pergunta. Joia, antes de entrar na pergunta, só ratificando o que o Alisson falou, a questão dos rios, né, das queimadas nas matas ciliares, que é como o Alisson disse, é a questão do assoreamento dos rios, que eles vão, a erosão, né, vai descendo a areia, aí o rio vai ficando cada vez mais largo e cada vez mais raso, até que chega a hora que vai ser terra, né, o solo ali descambando, porque não tem proteção, né, a gente compara o cílio, né, o ciliar, a mata ciliar com os nossos cílios, aquilo que segura a questão da erosão, para não dar erosão, né, então uma boa lembrança que vocês fizeram aí, parabéns. E com relação à nossa pergunta, eu queria chamar a atenção que existem várias pesquisas, né, incluindo o Embrapa, outras instituições de ensino, que afirmam que as queimadas, elas enganam os agricultores. Por que enganam? Porque depois de uma queimada, né, tem o quê sobra o quê depois da queimada? As cinzas. E as cinzas são ricas em elementos como cálcio, magnésio, manganês, potássio, que mais que eu vou pescar aqui? Fósforo. Tudo isso é maravilhoso para a planta. Porém, tem que ter tudo demais sobra, né? Tudo demais é veneno, tudo demais sobra. Então, assim, essas cinzas, ao longo de 3 anos, deixam uma sensação de que a planta está mais verde, de que a plantação está mais bonita, de que o solo está bom. Mas essa nutrição toda das cinzas, ela vai caindo, né? E a pobreza do solo vai chegar. Então, essa beleza duradoura do solo é só até 3 anos. Depois decai. As cinzas, em grande quantidade, elas são altamente contaminantes. Então, elas contaminam o solo, contaminam os lençóis freáticos, as águas subterrâneas, e contaminam também as águas superficiais. Certo? Outra coisa, o solo ele é dividido em horizontes. A gente tem lá o horizonte D, da rocha, vai subindo, aí tem o horizonte O, que é o que fica na superfície, e o horizonte A. Então, a queimada, as chamas ficam em contato direto com o horizonte O, que é onde a gente tem muito humus, muito micro-organismo, muita matéria vegetal. Então, essa primeira camada de solo e o horizonte A, que é a segunda camada, são extremamente afetadas negativamente com relação às queimadas. Por quê? Por conta da destruição e morte dos micro-organismos, que a gente já falou que eles são importantes, mas as chamas vão estar diretamente onde eles vivem, no micro-hábitat deles ali, no horizonte O e A. Redução não só dos micro-organismos, mas dos ácaros no solo, gente. No solo, a gente não só tem solo, a gente tem micro-animais, que a gente chama de microfauna. Ácaros, minhocas, fungos, bactérias, nematóides do bem. Então, a gente tem muita coisa do bem. Então, a microfauna fica comprometida. A mesofauna, que são os animais de médio porte, então, insetos de médio porte, alguns artrópodes, enfim, animais, mamíferos de pequeno porte. O que mais? A macrofauna também fica comprometida. E lembrando que tudo que tem vida colabora na biosfera para o equilíbrio ecológico, né? A homeostase que a gente fala. Então, o solo, ele fica completamente comprometido. E como eu já falei, já respondi em questões anteriores, a principal sequela do solo após a queimada, não é a única, mas é uma das principais, é a erosão. Porque a queimada sai varrendo, o fogo sai lambendo a superfície do solo, o horizonte O, e aí sai levando toda a vegetação, o solo fica descoberto, a chuva, o sol e o vento batendo ali diretamente, erosão diminui a produtividade ali daquela região, o solo fica comprometido. Professora, a senhora citou aí, né, e eu lembrei também que essa vegetação, ela também tem um papel de diminuir a incidência dos raios solares diretamente com o solo, né? E quando você tira essa vegetação,
os raios solares estão em contato direto com o solo. Isso pode não parecer lá muito, mas a gente tem, por exemplo, sombrite em várias culturas que a gente planta, que a gente vai produzir, a gente coloca o sombrite, né, e tem os níveis ali de quanto de incidência a gente vai deixar que passe ali para aquela plantação, né, que a gente está produzindo. Então, assim, quando a gente faz essa queimada também, a gente tira essa cobertura, que seria ali, tipo, uma proteção, e os raios solares atingem diretamente ao solo, que vai estar fazendo com que esse solo fique muito mais quente, que venha tá só tendo um processo de erosão cada vez mais acelerado. Devolvo a palavra aqui para o meu colega Mike, que está direcionando também mais uma pergunta ao Paulo. Certinho. Só fazendo um adendo ao que foi falado aí, realmente, sobre essa funcionalidade da vegetação acima do solo, proteger diretamente contra a incidência dos raios solares e, por exemplo, quando nós levamos para o lado de produção, do trabalho agrícola em si, um dos métodos que vem sendo utilizado ultimamente é o método de plantio direto, onde você planta diretamente na palhada. E por que utilizar esse método? Quais benefícios esse método traz? Um dos principais objetivos é justamente manter a umidade ali no solo, que vai ser benefício tanto para o solo quanto para a vegetação ali presente poder se desenvolver da melhor forma. Então, nós vemos aí que os aspectos, os pontos, eles se interligam e mostra a importância, né, que nós temos da vegetação para o solo e o quão prejudicial acaba sendo a queimada. Agora há pouco nós questionamos o Paulo acerca das dificuldades, né, do trabalho dele ali no momento de ação do incêndio e etc. E agora eu gostaria de perguntar, Paulo, quais são os equipamentos mais utilizados para se combater um incêndio? E se tem a possibilidade, tem como improvisar algum equipamento em caso de emergência, já está ali na ação e etc., faltou algum equipamento, quebrou, você está precisando de alguma coisa, se tem como improvisar algum também? Então, Mike, existem diversos equipamentos que as brigadas, elas utilizam para efetuar esses combates. Nós podemos aí citar como balaclava, que são aquelas máscaras, alguns chamam de máscara ninja, mas em um tecido diferente, e são utilizados para proteger o rosto, proteger a parte da cervical aqui, os capacetes, abafadores, bombas portáteis, alguns chamam de bomba costal, tem os sopradores de folha seca, que ajudam muito a questão do aceramento, vai fazer um acero, utiliza, até mesmo para o combate, porque quando o soprador, ele é direcionado diretamente nas chamas, dependendo da altura das chamas, ele consegue fazer a extinção do fogo. Também temos algumas ferramentas que são muito utilizadas, e todo produtor rural tem. Onde você chegar aí numa residência na zona rural, vai ter uma foice, um facão, uma enxada, um pá, uma machado, uma terra, por exemplo, que são utilizados para corte de árvores que já caídas, que atravessam aceiros, que podem ser caminhos do fogo, ou até mesmo que atravessam aqueles córregos de erosões. Então, você limpa ali o córrego, mas a árvore está submersa ali por cima, a pessoa chega e faz o recorte. E podemos, sim, improvisar. Tem muitos produtores aí, pessoal rural mesmo, que já são veteranos no combate incêndio e não dispõem desses equipamentos, eles costumam, sim, improvisar, mas um cuidado que a gente chama atenção, um cuidado muito grande que tem que ser tomado. Muitos deles utilizam galhos de árvores, como chicote, abafadores, e esses galhos de árvores, ao ser utilizados, improvisados ali, ao contato direto com as chamas, com o aquecimento, essas folhas, elas vão perdendo sua umidade e facilitando até mesmo de você fazer uma mitigação do incêndio. O chicote de galho de árvore pode jogar folhas, resíduos de fogos e de incêndio para outra região. Então, cuidado muito importante ao improvisar. Outro improviso também que muitos utilizam, a questão dos abafadores, que eles têm um custo um pouco alto, muitos não se
então a adquirir esses abafadores e acabam fazendo abafadores de borracha, como pneus de bicicletas, alguns pneus daqueles carrinhos de mãos, alguns cortam e deixam eles abertos ali para abafar o incêndio. Mas tem um cuidado também, que eu venho salientar aqui, que eles são abafadores de borracha que têm uma facilidade de pegar fogo. A borracha, todos sabem que quando pega fogo, ela tem uma dificuldade de apagar, e muitas das vezes elas pingam, ali como se você estivesse queimando uma sacola. E quando você bate, que pega fogo, igual está subindo, fazendo aquela movimentação de abafando e subindo, abafando e subindo, você pode sim estar jogando fagulhas de incêndio para um outro local. Então, muito cuidado no improviso. As bombas costais, que também a gente utiliza, existem as apropriadas, mas muitos produtores rurais têm aquelas de pulverização, para pulverizar venenos, no combate às pragas. Elas também são utilizadas como bombas costais para combater um incêndio de baixa proporção. Não aquele incêndio em uma pastagem alta, mas aquele incêndio que às vezes está numa vegetação de mata, e está só queimando folhas, pastagem, matos rasteiros, e assim você pode utilizar como um equipamento improvisado de GD. Então, esses são alguns e diversos outros meios também que pode ser improvisado. Mas um método mais seguro e que a gente recomenda é os aceros, mesmo que você acaba sacrificando um pedacinho de terreno ali, mas não põe em risco as pessoas que não estão com os seus EPIs adequados, ou até mesmo sem EPIs. Então, é interessante, a gente recomenda que façam os aceros, que são uma forma preventiva, e que a gente utilize uma técnica também do fogo contra fogo, que após os aceros feitos, você coloca fogo nos aceros, para que esses fogos se encontram nos caminhos, e não há aquela propagação. Quando um incêndio vem de uma determinada direção, quando se encontram, eles se extingam por Certinho, muito obrigado, Paulo. Muito interessante aí a fala dele, né? Sim, esses improvisos, porém, deve-se tomar muito cuidado, né? Retorno a palavra aqui ao amigo Alisson. Certo. Com a fala de Paulo aí também, eu gostaria também de complementar um pouquinho. A melhor maneira da gente combater também é a questão justamente da gente não ter a necessidade de combater, é justamente a questão de fazermos a prevenção adequadamente. E uma maneira que eu acho muito importante a gente falar é o acero. O que é o acero, né? O fogo, ele precisa de 3 elementos principais para que ele exista, né? Que é o triângulo do fogo, que depois veio a se chamar de quadraedro do fogo, que ele precisa, no caso do calor, do combustível e de oxigênio, para que ele exista, o fogo. Então, se tiver um ambiente que não tem oxigênio, o fogo ele não existe. Se não tiver combustível, também não. E se for um ambiente onde não tem calor, o fogo ele também não vai permanecer. E quando a gente faz o acero, o que é? A gente limpa uma determinada região, tipo como se fosse uma estrada no meio, né? E a gente faz o quê? A gente tira dali a vegetação, a gente limpa aquela região, deixa tudo limpo, só a terra mesmo. E quando o fogo ele vem, que ele chega ali na ponta daquele acero, ele não tem mais o que queimar. E por não ter mais o que queimar, ele para ali. Por isso que é muito comum a gente ver em fazendas estradas dividindo plantações, vários carreiros ali, que são aceros, que são feitos justamente para isso. Caso venha acontecer uma queimada, né, um incêndio ali, esse fogo não se propagar tão facilmente. E muito se fala justamente a respeito do tamanho do acero, né? O acero, ele tem que ser proporcional ao tamanho da vegetação que você tem. Exemplo, se você estiver plantando o feijão, o acero, ele não precisa ser tão grande, porque o pé de feijão, ele não é tão alto. Mas se você estiver produzindo uma outra cultura que seja mais alta, o teu acero, ele tem que ser proporcional. Eu não lembro exatamente o tamanho, né, da proporcionalidade, mas, se eu não me engano, é mais ou menos o dobro da altura que a vegetação tem, você tem que fazer de acero, né, para poder garantir. Por quê? Qual o perigo, né? É das folhas que estiverem sendo queimadas, né, na árvore aqui, passarem para o outro lado. Então, tem que ser uma distância que dificultem, né, a passagem dessas folhas para o outro lado. Então, o acero também é uma maneira muito importante, principalmente na questão da prevenção, para não acontecer, né?
o incêndio. Tem uma pergunta aqui para a professora Ana Elizabeth, mais uma, e dessa vez é uma pergunta que retoma praticamente todas as outras, né? Como as queimadas podem prejudicar o ecossistema, né? Qual o efeito delas no ecossistema de modo geral? Bom, então vamos lá, é como se fosse um resumão de tudo que a gente falou. Então, o ecossistema, a gente tem a biosfera é onde tem vida, né? Então, a gente tem vida na parte do ar, que é a atmosfera, a gente tem a litosfera, que é a parte da terra, e a gente tem a hidrosfera, que é a parte da água. Então, tem consequências negativas em cada esfera dessa. Então, na esfera do ar, na atmosfera, a gente tem a emissão de gases de efeito estufa, os mais famosos, gás carbônico, dióxido de carbono e o monóxido de carbono, mas tem também óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, né, que também são liberados não só nas queimadas, mas também com queima de combustível fóssil. Quando eu tenho excesso desses gases de efeito estufa na atmosfera, eu tenho uma destruição, um aumento no buraco da camada de ozônio, tá? Que é a nossa rede de proteção dos raios infravermelhos e ultravioletas. Quando a gente tem esse tanto de gás nocivo na atmosfera, junto com o vapor de água, a gente tem reação química. Por exemplo, o CO2 mais o óxido de nitrogênio, o óxido de enxofre, mais o CO2 e mais o H2O, tem uma reação química, e isso causa uma precipitação ácida, que a gente conhece como chuva ácida. E aí também o pH da chuva é baixo, você pode ter problemas em vegetação, né? Você pode ter acidificação do solo, destruição de monumentos nas cidades, enfim. A chuva ácida também é uma consequência das queimadas e da poluição em geral. Aumento da temperatura do planeta, que a gente já falou que quando aumenta os gases de efeito estufa, você destrói a camada de ozônio e você também proporciona uma maior temperatura, uma maior elevação no planeta, né? Problemas de saúde por conta da fuligem, da fumaça que as queimadas provocam. E como nós estamos a gente faz parte do meio ambiente, tá? Não adianta achar que ecossistema, meio ambiente, ecologia é plantar uma árvore e tá lá fora, não. Nós, seres humanos, estamos fazendo parte do meio ambiente, da biosfera e do ecossistema, certo? Problema de saúde, quando eu falo, é problema de saúde de todo ser vivo, não só da criança, do idoso, não, de todos os seres vivos. Com relação à litosfera, que é a parte do solo, da terra, quais são os problemas que a gente tem, né, dentro do ecossistema com as queimadas? Destruição dos solos por conta da erosão. A erosão, a gente já falou que a queimada varre toda a vegetação de proteção ali da camada superficial do solo, deixando o solo nu, e aí a incidência de sol, vento, chuva, provocando a erosão. Morte de micro-organismos. Vocês lembraram muito bem quando falaram que o solo ele tem que ter uma cobertura morta ali para manter um microclima agradável e favorável para o desenvolvimento da microbiota micro-organismos. Então, se eu descubro isso tudo, eu tiro essa proteção do solo, aumento a temperatura do solo por conta da incidência do sol, e você mata também os micro-organismos. Destruição de hábitats. A gente sabe que tem muitos animais, né, que tem hábitat subterrâneo ou que vive ali no solo. Então, vai haver a morte desses animais, tá? Destruição de micro, meso e macrofauna, tá? Acidificação do solo, aí já vem a consequência da chuva ácida lá que eu falei nesse instante, e aí já tem sequela também aqui no solo. E vocês também lembraram bem nas perguntas anteriores, a questão da interrupção das cadeias alimentares, das teias alimentares. Se eu destruo um micro-organismo, ou um bichinho, ou um bichão, não importa o tamanho do organismo que eu estou matando com a queimada, vai haver uma quebra, uma interrupção nas teias alimentares. Isso também gera problema, uma bagunça, como a gente falou aqui, né? Uma bagunça ecológica no ecossistema. E com relação à parte da água, a contaminação da água, que é a hidrosfera, a gente tem as cinzas, eu falei para vocês que as cinzas realmente são ricas em minerais. O problema é a quantidade dessas cinzas que vão poluir o solo
as águas superficiais e a água subterrânea, os lençóis freáticos, né, os aquíferos, enfim. A destruição de organismos marinhos, porque a acidificação da chuva vai acidificar também os oceanos, e aí a gente vai ter problema com os arrecifes, com os corais, né? Vai ter é um efeito dominó, tá? Então, os organismos aquáticos também sofrem com a poluição do ar e da água. Interrupção também de cadeia alimentar, porque a gente tem cadeia alimentar também no ambiente marinho, né? E, enfim, a biosfera fica toda comprometida, independente de ser ar, terra ou água. Água doce, água salgada, não importa. Certinho, professora Ana. Muito obrigado. E passo novamente, né, a palavra para o meu colega Mike, que está efetuando mais uma pergunta para o nosso amigo Paulo. Certinho. Muito interessante a fala da professora, porque realmente a gente pode resumir no efeito dominó, né? Por vezes, a mentalidade da gente se limita a acreditar que a queimada ela vai ser prejudicial só àquela região e que aquela queimada ali foi só naquele momento e está tudo bem, não vai causar outros efeitos. Mas, como podemos ver, ela não se limita a um efeito degradante em um determinado ambiente e em um determinado tempo. É realmente uma cascata. Então, passando agora a fala para o Paulo, eu gostaria de questionar uma questão bem interessante. A Bahia, ela concentra 25% das queimadas na região Nordeste. É uma porcentagem muito alta. Por que o nosso estado ele representa uma porcentagem tão alta? Há motivos específicos que colaborem para que isso aconteça, para que a gente tenha esse índice? Então, assim, a Bahia, tanto a Bahia quanto a região Nordeste, ela se concentra ali próximo ao eixo equatorial, e o Brasil é um país muito tropical. E, assim, aqui no Nordeste, a gente tem esses dois tipos de climas, que é o clima tropical e o equatorial, ou seja, uma região semiárida. E isso favorece muito, porque o clima tropical, ele se varia basicamente em duas estações, nós podemos dizer. A estação chuvosa, que é o que muitos, a cultura nos diz que são períodos de inverno, de chuvas, onde tem bastante chuva, da estiagem. Então, o ano, ele se divide em essas duas estações, período de chuva e período de seca, onde começam ali final de outubro, início de novembro, começam algumas chuvas, e elas perduram aí até mês de abril, final de abril, mas de maio até agosto, setembro, dificilmente, de raridade, acontecer alguma chuva nessa região. Então, o que acontece? Devido a essas duas estações ser bem definidas mesmo, no período de chuva, tendem a vegetação se desenvolver, crescer com bastante frequência, até mesmo nas áreas que foram queimadas no ano passado, por exemplo, elas vêm com o período da chuva, tem sorte que foi falado anteriormente, em um número bem mais alto, e com plantações, que na nossa cultura, são vegetações morros, capins, que são, se vier o período de seca, elas não resistem a essa alta temperatura e acabam secando. As próprias folhagens também das árvores, todos os anos, quando chega no período de junho, ali, julho, já começam a cair, porque não resiste a alta temperatura. Isso é um processo da natureza. E devido a essa região ser basicamente com essa variação essas duas estações. E quando se tem um inverno, que nós chamamos de um inverno bom, com bastante chuva, a gente já dá para ter uma noção, uma ideia de que teremos muitos incêndios.
justamente por isso, porque vai ter um grande número de vegetação, a plantação, as próprias plantações que a população efetivam, sejam elas no tipo de feijão, de milho, próprio pasto para a agropecuária, a gente sabe que vai ter esse aumento na plantação, na agricultura, como também as próprias, as matas, as reservas, ela tende a se fechar muito nesse período. E aí, quando chega o período de seca, de estiagem, a gente já tem praticamente certeza de que vai haver muitos incêndios por conta disso, porque vai ter muito combustível a ser queimado, certo? Então, esses são os principais fatores que provocam esses incêndios. E, para se comparar, a Bahia, 25% das queimadas, e o ano passado, as pesquisas nos trouxeram aí que o oeste da Bahia foi a região mais afetada pelos incêndios. O número, por exemplo, nós tivemos inúmeros incêndios, inúmeros. Isso é preocupante. A gente sabe, em 2022, como tivemos muita chuva, bastante chuvas, podemos já nos precaver, nos prevenir, porque teremos muito trabalho no período de estiagem. Só complementando aqui a palavra do Paulo, tivemos uma coincidência, né? Ano passado, no mês de setembro, a Bahia foi o estado que registrou mais focos de incêndio do país, né? Então, de todo o nosso Brasilzão, a Bahia foi o que mais teve focos de incêndio. E logo no início, né, desse ano aí, nós tivemos as grandes enchentes na região sul da Bahia. Então, assim, a gente vê um desequilíbrio. As queimadas, né, essa emissão de gás carbônico faz todo um desequilíbrio. Uma quantidade de chuva que era para poder acontecer durante todo um ano acaba sendo descarregada num período só, e um outro longo período fica tendo uma estiagem longa, sem chuva, sem nada. Então, gera toda uma bagunça. Então, assim, eu não vou dizer que realmente o fator foi esse, porque eu ainda não vi se realmente foi esse o fator dessas grandes queimadas, mas a gente vê que é uma coincidência, né, muito clara. A gente tivemos ano passado um grande índice de queimadas, e logo esse ano nós tivemos também um grande desequilíbrio, né, ecológico, trazendo aí chuvas exageradas, ao ponto de deixar várias pessoas desabrigadas e toda essa consequência. O ser humano, ele não percebe, né, que o desastre que ele está fazendo, no fundo, lá na frente, causa uma consequência muito maior para ele mesmo, mas acaba tendo essas causas. A pergunta que eu vou fazer aqui agora, novamente, é direcionada à professora Ana Elizabeth, e é o seguinte: nós sabemos, né, que as queimadas são prejudiciais ao meio ambiente, só que muitos agricultores precisam fazer. Então, assim, quais são os meios alternativos que os agricultores têm de fazer? Outros meios, no caso. Bom, existe alternativa à queimada? Existe. Mas precisa de educação ambiental, educação no campo, assistência técnica e ter dinheiro. Porque as que eu vou falar precisa de um trator, precisa de um maquinário, tá? Então, as alternativas são sistema de plantio direto, que é você mexer o mínimo possível no solo, né? Você perturbar o solo o mínimo possível, como o Mike aqui falou, o Alisson também falou, né? Fazer rotação de cultura, você deixar a palhada sobre o solo, e aí você só abre o sulco para poder jogar a semente ou a muda e o adubo e pronto, né? Você tem essa alternativa ao plantio direto. Outra alternativa que a Embrapa vem falando muito é a trituração da capoeira, porque aí você precisa de um implemento próprio para poder triturar árvores de maior porte, né? Capoeiras, né? Plantas de maior porte, não só vegetação rasteira. Mas aí você precisa de um trator, né? E precisa também de alguém, um técnico, para poder direcionar na hora de fazer esse ao invés de queimar, você triturar essa vegetação, essa biomassa, você vai ficar com uma fitomassa sobre o solo bem rica, e aí também você faria como se fosse um plantio ali, né? Você não usaria o fogo. E tem também a integração lavoura, pecuária e floresta,
que aí são sistemas agroflorestais, que você pode conciliar a criação de bovino, caprino e ovino com floresta. Você pode plantar também árvores de grande porte, que tenham algum interesse, alguma finalidade agrícola, junto com alguma cultura, né, que são os sistemas mistos que a gente fala. Você consorcia uma cultura de interesse agrícola, pode ser perene, ou pode ser anual, ou de ciclo curto, e plantas de grande porte. Para isso, precisa de assistência técnica, tá? O produtor, não existe uma receita de bolo, ele vai ler aqui agora a receitinha, como é que faz Ele pode até aprender, mas ele precisa de alguém dando assistência. Daí a importância dos engenheiros agrônomos, dos técnicos agrícolas, dos futuros engenheiros agrônomos, dos estágios, para poder colocar na cabeça daquele agricultor que já está acostumado a fazer o que o bisavô fazia, o que o avô fazia, que era a queimada, que é o método rápido, mais barato que tem. Porque se a gente elimina esse método mais rápido e mais barato, a gente tem que estudar mais um pouquinho, ter um pouquinho de dinheiro, ou então fazer parte de uma associação para ter um trator. Eu não tenho dinheiro para comprar um trator ou manter um trator, sim, mas e uma associação? Né? O trator seria daquela associação para poder fazer as alternativas à queimada. Então, existe alternativa? Existe, mas o produtor sozinho ele não vai fazer nada. Ele precisa de assistência, ele precisa de alguém pegar na mão dele e ensinar a fazer, né? Que aí faz falta as extensões e os técnicos agrícolas e os engenheiros agrônomos e os ambientalistas também chegando junto para poder ajudar, principalmente os pequenos, porque os grandes têm acesso a curso, mas os pequenos é que estão mais sozinhos nessa empreitada. É isso. Certinho. Muito obrigado, professora Ana. E vou passar aqui novamente a palavra para o meu amigo Mike, que está fazendo a pergunta para o Paulo. Certinho. Nós já estamos aqui chegando nos últimos momentos, né, do nosso bate-papo. Então, sendo a minha derradeira pergunta, eu gostaria de questionar ao Paulo sobre o que o produtor rural ele precisa, o que precisa praticar a queimada, aquilo que realmente necessita, como ele pode praticá-la com responsabilidade, se tem essa possibilidade. Sim, sim. Bom, na verdade, se a gente fosse pegar o pé da letra, a queimada, ela seria em último caso, tá? Mas nós sabemos que tem alguns produtores rurais que não têm condições financeiras de fazer todo esse processo. Então, alguns órgãos competentes, existe uma legislação que permite que faça essas queimadas, mas de forma consciente, que seja comunicado aos órgãos competentes. Por exemplo, Secretaria do Meio Ambiente, procurar onde não tem o órgão do INEMA, para estar recorrendo. Então, assim, o que a gente recomenda é que faça de forma preventiva, cuide dos seus aceiros, quando for fazer uma queimada que queime por partes, não por deixar queimar, algumas pessoas ateiam fogo e saem das suas propriedades, deixam o fogo trabalhar sozinho lá, e não é dessa forma. Então, a conscientização ela é de grande importância, não só para quem vai efetuar a queimada, mas também para os vizinhos. Como foi falado aqui anteriormente, o nosso colega Alisson falou aí, é importante que você convoque a vizinhança, quando tiver intenção de efetuar uma queimada, convoque a vizinhança e faça um mutirão para que, se vier fugir do controle, tenha uma equipe, um pessoal ali disponível para fazer um combate rápido, não separa todo o equipamento, prepara todo o equipamento de combate, prevenção, e acionar a brigada. A gente tem aqui, por exemplo, a nossa equipe aqui, que possa dar esse suporte, como em outros municípios também, aqui do Oeste, tem equipes de brigadas. Então, é interessante que esses produtores, eles procuram essas brigadas, os órgãos competentes, Secretaria do Meio Ambiente, para passar essa comunicação de que vai efetuar uma queimada,
e que tem ali à sua disposição toda a equipe de preventiva, de prevenção, porque, assim, muitos se lembram de acionar os bombeiros, acionar as brigadas, no momento em que o incêndio entra em proporção e foge do controle. E o que a gente recomenda é que faça todo um processo de prevenção para que não haja necessidade de passar 2, 3 dias, igual o Alisson falou, no combate que fizemos o ano passado aqui, levamos 3, 4, 5 dias para poder combater o incêndio. Então, isso é doloso, não só para a nossa equipe, mas para o proprietário, para o meio ambiente, para o ecossistema. A gente já viu aqui que tão grande é o prejuízo causado pelas queimadas. Quanto mais se prevenir, melhor. Então, a recomendação que eu deixo aqui é que faça uma queimada, mas faça de forma consciente. Eu não tenho sorte. Procure órgãos competentes, procure apoio, procure se precaver para que não venha, que as queimadas, não só agora em 2022, mas daqui para frente, elas venham ser de forma mais controlada, e que a gente não tenha esse número, que a gente não entra nesse índice aí de recorde no cenário nacional. Então, esse é um dos principais meios de evitar que os incêndios, que esses números de grandes incêndios aconteçam. A gente sabe também que as queimadas, elas provocam todo esse aquecimento global, períodos chuvosos descontrolados por conta disso. Então, assim, a prevenção e o cuidado é o principal método para prevenir esses incêndios. Certinho, muito obrigado aí a fala do Paulo. Eu retorno a palavra aqui para o Alisson. Certinho, muito obrigado, Mike. E complementando aqui também a fala do Paulo, as prefeituras, geralmente, elas costumam ter, né, equipamentos de combate a incêndio. Geralmente um caminhão-pipa, geralmente bombas costais que são usadas, talvez abafadores. Eles sempre têm, né, equipamentos. Então, assim, para o pequeno produtor, essa organização, esse planejamento é muito importante, entendeu? Até a gente vai falar agora, a pergunta que vai ser direcionada para a professora Ana é justamente a respeito de legislação, né, nesse sentido. E é muito importante a questão, tipo assim, do crime, do acontecimento, quando ele é intencional e de quando ele não é, ou quando ele é feito de má fé, ou quando não é. Exemplo, se você sabe que tem um risco, e você mesmo assim faz, você está agindo de maneira, no caso, culposa, né? Você está assumindo a responsabilidade. Eu vou fazer a pergunta aqui para a professora Ana, e a gente já vai comentar um pouco a respeito desse assunto que já entra. Professora Ana, existe alguma lei, algum regulamento que abrange essa questão das queimadas, dos incêndios? Existe algo nesse sentido? E quais seriam, o que acontece nesse tipo de causa? Bom, as queimadas são consideradas crimes ambientais, é o crime ambiental, né? E para todo crime existe a legislação. Então, as legislações que abrangem essa questão de queimada e crime ambiental a Código Florestal, que fala sobre as queimadas, porém o Código Florestal ele tem umas exceções que ele permite as queimadas se for destinada para pesquisa científica ou se for destinada para a montagem de áreas de agro-silvio-pastoril, onde você integra lavoura, pecuária e floresta. Isso aí o Código Florestal permite. A gente tem a Lei de Crime Ambiental de 1998, e aí tem as penalidades de 3 a 10 anos de prisão, de detenção, mais a multa. Aí quem quiser pode estar procurando, eu não vou entrar em detalhe na legislação, mas que existe. Então, Lei de Crime Ambiental de 1998, Código Florestal, Código Penal também se refere a essa questão de crime, desse tipo de crime, e tem os decretos que podem ser baixados em nível municipal, estadual e federal. Por que os decretos? Porque em determinadas épocas do ano, gente, a gente tem altas temperaturas e baixa umidade. Então, é um suicídio você botar para queimar uma área nesse período de baixa umidade e altas temperaturas. Então, precisa um decreto para ver se as pessoas conseguem respeitar esse decreto. O que às vezes a gente vê, as pessoas não respeitam
o fogo entra, sai do controle, vira um incêndio, e aí não sabe quem foi. A culpa é de quem? De onde começou, né? A legislação existe, as penalidades existem, mas quem vai pagar? Eu já cansei de ver propriedades onde o fogo foi colocado num canto, no final tem que ter uma perícia para saber a origem do fogo mesmo, porque pegou a área de João, de Maria, de José, e aí sabe onde é que foi que começou? Todo mundo vai pagar por isso? Como é que foi feita a perícia? Né? Então, legislação há, mas como vocês já falaram, o melhor é a gente prestar atenção no que vai fazer, saber das consequências e procurar ajuda aos órgãos. Pedir sempre autorização quando for fazer uma queimada, ao IBAMA, à Secretaria do Meio Ambiente, e não só, como o Paulo falou, chamar o bombeiro, porque o bombeiro já vem quando a coisa já está muito grave. Então, vamos prestar atenção, vamos pedir autorização e vamos comunicar, né? Se for fazer uma pesquisa científica, comunique aos órgãos ambientais competentes, estaduais, federais, municipais, para poder ter todo um passo a passo, um protocolo a ser seguido para evitar evitar o máximo de acidente. Certinho. Muito obrigado, professora Ana. E complementando também a fala da professora, né, na questão criminosa, quando vai haver um julgamento, uma perícia, eles analisam bastante, né, essa questão da intencionalidade, né, se foi culposo ou doloso. O fogo, muitas vezes, ele é necessário ser colocado. O agricultor, ele, às vezes, precisa, porque é um método mais rápido, mais barato, e pelo fato de não terem, às vezes, condições financeiras de fazer um método alternativo, o fogo, ele não é necessário para o pequeno agricultor, ele fazer. Só que a questão é como isso é feito, se é feito com responsabilidade ou não. Como eu falei antes, né, as prefeituras, geralmente, eles têm carros-pipas, têm equipamentos, então, assim, se você é um pequeno produtor e está pretendendo fazer uma queimada, você ir lá e comunicar na Secretaria de Meio Ambiente, aos fiscais ambientais, tal dia eu pretendo colocar um fogo lá para poder queimar uma vegetação que a gente fizemos uma limpeza, e a Secretaria pode dar algum apoio. Geralmente eles vão poder dar algum apoio, eles vão poder fazer uma fiscalização de como está o ambiente, o acero que foi feito, ele está dentro do regulamento, está certo. Se não tiver certo, se tiver alguma coisa errada ali, eles já vão orientar, e a correção pode estar sendo feita antes mesmo de acontecer uma tragédia ou algo do tipo. Então, essa questão de você ter toda a precaução, todo o cuidado, antes mesmo de fazer a ação e acontecer algo descontroladamente. Devolvo a palavra aqui para o meu colega Mike. Certinho, muito interessante aí, Sanada, mais um questionamento. Nós estamos chegando agora ao fim do nosso bate-papo, né? Já deu o nosso horário. E aqui eu gostaria de agradecer a todos os telespectadores que estiveram aí participando com a gente, estiveram colaborando, comentando aí no chat, muitos posicionamentos interessantes, muitas contribuições. Agradecer também à professora Ana e também ao bombeiro Paulo por aceitarem o nosso convite, né? Se fazerem presente aqui, enriquecendo esse bate-papo com muito conhecimento e informação. Também agradecemos ao pessoal que esteve aí nos bastidores, a Juliana, os professores, e agora eu gostaria de passar a palavra aos convidados para fazerem as suas considerações finais. Sendo assim, eu passo a palavra à professora Ana Elizabeth. Obrigada, Mike. Então, quero mais uma vez agradecer. Foi uma honra participar desse momento com vocês. Então, agradeço toda a equipe que contribuiu, a equipe que está aqui na frente a equipe que está nos bastidores. Então, muitíssimo obrigada. Foi um tema muito gostoso de debater, e isso daria, assim, uns 3 horas de discussão, porque cada hora vai borbulhando as informações, as ideias. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, de parabéns quem está envolvido nesse projeto. Muito obrigada ao FOB, muito obrigada ao pessoal aí do visual, né? Então, é isso. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigada. E agradeço também a colaboração do Paulo, que tem a prática, o conhecimento ali do dia a dia, do que é realmente uma queimada, e uma queimada fora de controle. Muito obrigada aí pelos conhecimentos passados. Certinho. Passamos agora a palavra ao Paulo
Paulo França para fazer as suas considerações finais. Muito obrigado a todos. De antemão, agradecer aí mais uma vez ao Alisson por ter me estendido esse convite. Eu nem esperava, mas recebi. Foi uma grande honra poder participar assim, desse bate-papo. Um bate-papo muito gostoso, muito saudável, e é necessário que temas como esse sejam discutidos diversas vezes por diversas instituições. Parabenizar aos dois alunos aí por estar desenvolvendo um ótimo trabalho aí, e conhecedores também do tema. Agradecer à professora Elizabeth, porque, para mim, aqui, além desse momento de bate-papo, foi uma grande aula, pude aprender muito com vocês. Então, assim, muito obrigado pelo momento, pela participação também. Parabenizar todo o pessoal dos bastidores, a equipe, a faculdade. Então, assim, só tenho a agradecer a todos vocês e dizer que estamos aqui também, a nossa equipe, todos aqui dispostos a colaborar, não só com esses momentos aqui, mas com outros que tiver, estaremos aqui à disposição para contribuir no que for necessário. Muito obrigado. Certinho, obrigado aí, Paulo. E mais uma vez eu agradeço a todos pela presença, e eu passo agora a palavra para o Alisson, está fazendo as considerações finais e encerrando o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado, Mike. Gostaria também de agradecer aqui aos nossos convidados por terem aceitado o convite de estar aqui nessa oportunidade, professora Ana, Paulo França. Muito obrigado mesmo. Agradecer aos nossos ouvintes, os nossos telespectadores que estiveram aqui nos acompanhando até o final desse bate-papo. Gostaria de lembrar aos nossos telespectadores de assinar a lista de presença. Eu acredito que já foi postado aí no chat, né? Então, assinem, né, para poder comprovar que estiveram presentes nessa atividade. E muito obrigado, e estendo aqui também o convite para outras atividades futuras que eu acredito que vão ter. Acredito que foi muito bom, e acredito que vai ser melhor ainda a gente poder estar presente em outros momentos, como a professora Ana falou, né? É um tema que a gente poderia falar muito mais, e eu acredito que vai ter outras oportunidades para a gente poder estar expandindo um pouco essa conversa, esse bate-papo. Sendo assim, muito obrigado a todos, agradecer a equipe técnica também, para que esse evento, a gente tem toda uma equipe técnica por trás, nos bastidores, trabalhando aí e fazendo toda uma manutenção de áudio, de vídeo. Então, agradecer a toda a equipe por tudo, por todo o suporte. Sendo assim, muito obrigado, uma boa tarde, boa noite a todos, né? Valeu, obrigado.